A paz do Senhor, meu querido. Vamos para a nossa segunda aula sobre secretaria eclesiástica. Não se esquece, dá um like aí, comenta, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está precisando. Se você também quiser aprender sobre essa área, então faz o mesmo aí. Se você se tornar membro do canal, logo nós estaremos disponibilizando o curso completo de teologia aqui nesse canal. Então aí vem a grande pergunta, a segunda grande pergunta. O que não é atribuição do secretário? Aí veja, eu coloquei 4 tópicos aqui, mas tem outros, mas isso aqui já são o suficiente. O que não é atribuição do secretário? Secretariar para departamentos da igreja individualmente, mas deve ajudar se solicitado. 1. O 2. Ser responsável pelo patrimônio da igreja, mas deve ajudar se solicitado. 3. Fazer a limpeza da secretaria e do gabinete, mas deve ajudar se solicitado. Fazer a agenda da igreja e sim redigir, acompanhar o processo, mas deve fazer se solicitado, certo? Vamos trabalhar aqui um por um. O que não é atribuição do secretário? Secretariar para departamentos da igreja individualmente, mas deve ajudar se solicitado. Veja, quando eu disse para você que a secretaria ela se comunica com todos os departamentos, e aqui eu estou dizendo para você que não é responsabilidade da secretaria da igreja secretariar para departamento da igreja, nós estamos falando de coisas distintas, entenda. Secretariar para um departamento não é sua responsabilidade. Todo departamento, é claro, isso, eu vou deixar claro aqui para vocês que essa estrutura de tutorial que estou passando para você, ela está muito embasada no viés. E o meu viés, ele é assembleano. Esse canal aqui é um canal de teologia pentecostal. Eu sou assembleano, sou obreiro da Assembleia de Deus, sou secretário. E o que eu estou falando para você aqui é baseado, basicamente, na estrutura eclesiástica das Assembleias de Deus. Não só aqui no estado de Alagoas, como também no Brasil todo. Então, é mais baseado nisso. Mas é claro, isso muda para a igreja. Por exemplo, as nossas igrejas têm departamentos. Tem departamento de jovens, departamento de senhores, e tem denominações que não têm isso. Entendeu? Todo mundo chega, todo mundo adora ali, todo mundo vai embora e acabou, se não tem ensaio, não tem nada disso. Então, isso vai mudar de igreja para igreja. Mas eu digo uma coisa a você, na maioria das igrejas tem. E eu tenho certeza que a sua também tem aí departamentos. Então, não é sua obrigação, certo? Mas aí entenda, e por que eu coloco aqui no final, deve ajudar solicitado? Porque nós precisamos entender, quando nós assumimos um cargo na igreja, antes de você assumir qualquer cargo, qualquer posição, lembre-se de uma coisa, você é o servo do Senhor, e você é obreiro, e você é crente, né? Precisa entender isso, é os fundamentos que vem anterior ao cargo. Porque se você está num departamento de senhora lá, tem um conjuntozinho pequeno ou grande, não importa, mas geralmente acontece com os pequenos, tem lá 30, 40 irmãs. E as irmãs são senhorinhas, não sabem mexer com computador, não sabem fazer slide, não sabem mexer com Canva, PowerPoint, Word, Excel, não entende tecnologia. Não cabe nada, não é difícil para você, se uma irmã dessa solicitar que você ajude ela a fazer algumas coisas para o departamento. Aí eu faço isso aqui e você deve fazer. Por isso que eu coloco aqui no final, deve ajudar a ser solicitado. Porque o princípio do cristianismo é esse, é você ajudar os irmãos, você está ali para ajudar, certo? Agora, é sua responsabilidade, alguém pode impor isso a você e dizer, não, é responsabilidade do secretário cuidar da secretaria do departamento, porque não é secretário da igreja, não, você diz a ela que isso aí não existe, ela inventou isso aí para querer tirar a responsabilidade dela ou de outra pessoa, não é. Agora, se a irmã não tem condições, pede a você ajuda, cabe você ajudar, certo? Ser responsável pelo patrimônio da igreja. Pronto, esse é um ponto importante também. Tem algumas igrejas que eu conheço que a responsabilidade de gerir todo o patrimônio da igreja é do secretário. Tá tudo bem, não há problema nenhum não, entendeu? Só que eu fiz uma pesquisa sobre essa questão e não é comum nas instituições seculares o secretário ser responsável pelo patrimônio da igreja. Certo? Esse aqui é um ponto importante. Então, se a sua igreja ela impor para você que você vai ser o responsável, tudo bem. A gestão é a forma que ela se organiza eclesiasticamente, não há problema nenhum nisso não. Mas estruturalmente, no mundo secular, não é responsabilidade do secretário fazer ter essa responsabilidade pelo patrimônio, certo? Agora, e aqui na nossa igreja, o que é que a gente faz? A gente não é responsável pelo patrimônio, tem uma pessoa que é responsável, mas como a igreja, que esse aqui também é um ponto importante, a igreja só tem um computador, então todo o processo
de documentação, de análise, de planilha que é feito desse patrimônio é feito no computador da igreja, o que automaticamente é feito por mim, certo? Isso é um ponto importante. Mas tem igreja que pode se organizar, por exemplo, o secretário ter acesso ao computador e o outro irmão que vai coordenar a organização e o gerenciamento do patrimônio da igreja, ele também tem acesso ao computador, certo? Mas às vezes se coloca o irmão para fazer essa gerência, essa gestão do patrimônio, e o irmão também não tem muita afinidade com tecnologia e pede para o secretário fazer, e aí, por isso que eu coloco sempre no final, deve ajudar se solicitado. Isso é muito importante entender, porque você deve sempre balançar, colocar essa balança em equilíbrio, para você também não se tornar um secretário chato e ruim, que como eu já vi aí algumas igrejas, de secretários ruins, pessoas que estão ocupando o cargo e têm um comportamento ruim e desagradável para com os irmãos. Terceiro aqui, fazer a limpeza da secretaria e do gabinete. Veja, isso aqui é responsabilidade da faxina da igreja, da faxineira da igreja. Não é que você não é humilde o suficiente para fazer a limpeza da igreja. Você pode dar a limpeza do gabinete, você pode sim. Geralmente a secretaria fica próxima ali ao gabinete, então não há problema nenhum de um dia, se for solicitado, ou se a irmã não pôde, e acontecer alguma coisa, ou não tiver faxineira na igreja, você fazer a limpeza daquele ambiente. Deve fazer, sim. Agora, é claro, não é responsabilidade do secretário. Isso aqui, quem deve fazer é quem faz a limpeza da igreja. Então, se quiser impor, você pode dizer, meu irmão, isso aqui é responsabilidade de quem faz a limpeza da igreja. Tem que fazer a limpeza também do gabinete e da secretaria. Isso é um ponto importante, né? Mas é claro, solicitado, você vai lá e faz. Quarta, fazer a agenda da igreja e sim redigir e acompanhar o processo. Isso aqui é um ponto importante, certo? Como eu falei lá no início, isso vai depender de igreja para igreja, certo? Na nossa igreja aqui, de acordo com a estrutura eclesiástica, quem faz a agenda da igreja é a pessoa que é responsável pelos eventos da igreja. E na igreja existe um cargo chamado coordenador de eventos. Esse cargo, deixa eu tirar o meu vídeo aqui. Fazer a agenda da igreja. E sim, redigir e acompanhar o processo. Isso aqui é um ponto importante. De acordo com a nossa igreja aqui, nós não fazemos a agenda da igreja. Quem faz a agenda da igreja é o pastor, junto com os coordenadores, e quem define todo o processo, quem vai gerir todo esse processo, é um irmão ou uma irmã que está na função de coordenador de evento da igreja. Esse é um cargo importante. Porque na igreja nós temos vários eventos. Nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, nós temos congresso, nós temos palestra, nós temos workshop, nós temos às vezes outros eventos pequenos, como sala de cinema, eventos com jovens, etc. Tem uma série de eventos, então tem que ter uma pessoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, parte desses eventos é feito pelos departamentos, mas tem uma outra parte que não está ligada a departamento nenhum, então cabe a um evento. Então, a coordenadora de eventos se junta com o pastor e com os coordenadores para fazer a agenda da igreja, a agenda anual. Isso aqui é muito importante, toda igreja precisa ter uma agenda anual. E onde é que isso entra? O secretário ele vai entrar, por quê? Porque ele vai redigir essa agenda. E por que é importante o secretário redigir? Por quê? Porque a agenda da igreja ela vai estar conectada com a escala da igreja, a escala mensal. Então é importante que o secretário participe disso aqui, porque ele vai conectar as duas coisas. Então quem faz a escala mensal é o secretário, então é necessário que ele esteja ali redigindo também a agenda, certo? Agora, é responsabilidade do secretário fazer a agenda? Vai depender de cada congregação, mas no geral não. A responsabilidade é da coordenadora de eventos. Agora ele deve redigir. Ou seja, o secretário não vai dizer, por exemplo, esse ano a gente não vai ter a festa do Dia das Mães, um exemplo. Vai ter Outubro Rosa. E aí? É o secretário que define isso? Não, quem define isso é o pastor, junto com a sua esposa ali, que coordena a igreja, e mais as irmãs, os departamentos e a coordenadora de eventos, que é ela que vai gerir todo o processo ali. Então é importante. Agora, se na sua igreja não tem um coordenador de eventos, não tem nada disso, e a igreja é pequena, e o seu pastor está sobrecarregado, não cabe nada você, se solicitado, fazer esse processo aí, que é muito importante para a igreja, para a organização da igreja, fazer a agenda da igreja. Próximo. Meios de comunicação.
É muito importante que você, como secretário, e principalmente se você você secretário ou você pastor de alguma congregação, se você está começando agora a organizar a sua secretaria, desenvolva na sua igreja, e principalmente na secretaria, os meios de comunicação. Então, primeiro vá lá no Google, abra uma conta da secretaria ou da sua igreja e já coloca um e-mail profissional. Ou então você procura uma empresa, como uma empresa de hospedagem de site ou qualquer outra, e cria um e-mail profissional. Compra um chip ou um celularzinho fraquinho e já cria o da igreja ou o WhatsApp da secretaria. Se você tiver recursos maiores, você pode criar um aplicativo. Você pode também se filiar a alguma empresa que oferece serviço de site e hospedagem de membros, e oferece plataforma para a igreja, para você cadastrar lá, e eles já dão um aplicativo para você que ajuda nessa comunicação, né? E não deixa de ser menos importante quando você criar o WhatsApp, lembrando que você deve criar o grupo do WhatsApp da secretaria. Deixa eu tirar aqui esse. Para quê? Para nesse grupo vai estar você e o pastor. Somente, não vai estar mais ninguém. Se na igreja tiver mais de um secretário, vai estar você, o secretário e o pastor. E lá vocês vão tratar de assuntos que faz referência a todos. Você pode enviar documentações e algumas coisas assim pelo WhatsApp, certo? Lembrando para ter cuidado com a lei LGPD, e aí daqui a pouco a gente vai tratar sobre ela mais um pouquinho lá na frente, certo? Então, criar um e-mail. Pode ser um e-mail da igreja, se a igreja for muito grande, pode ser também um e-mail exclusivo para a secretaria. Criar o WhatsApp, se puder criar um aplicativo e também o grupo do WhatsApp da secretaria. É isso aí, meu querido. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, então considere se tornar-se membro do canal, porque logo logo, como falei no início do vídeo, logo logo estarei disponibilizando um curso de teologia completo para aqueles que foram membros do canal. E também eu quero indicar para vocês uma obra excelente de minha autoria, que é O Problema do Mal dentro de uma perspectiva teológica. O link vai estar aí na descrição. Clica aí, vai lá no site da Amazon e compra esse material lá, que tenho certeza que vai te ajudar a entender esse tema tão complexo do mundo da teologia. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.